Reflexão. Gotas diárias de sabedoria. Dia 25 de fevereiro. No parágrafo, Fé, o Adair Medeiros dos Santos diz: Deus é muito discreto, em 3 partes, hoje é a terceira parte. No livro, Cruzando o Limiar da Esperança, o jornalista Vittorio Messori afirma ao então Papa João Paulo II. Deus, portanto, existe. Mas, então, não seria talvez compreensível o protesto de muitos, tanto ontem como hoje. Por que não se revela mais claramente? Porque não dá provas palpáveis e a todos acessíveis de sua existência? Porque a sua estratégia misteriosa parece ser a de brincar de esconde-esconde com suas criaturas? Existem razões para crer, certo. Mas, como afirmaram e afirmam muitos, há igualmente razões para duvidar ou, mesmo, para negar. Não seria mais simples se a sua existência fosse evidente? Resposta do Papa João Paulo II. Penso que as perguntas que você me dirige, e que de resto muitos também levantam, não têm como ponto de referência nem Santo Tomás nem Santo Agostinho, nem toda a grande tradição judeu-cristã. Parece-me que surgem, antes, em outro terreno, o puramente racionalista, que é próprio da filosofia moderna. E a sua história começa com René Descartes. Este, por assim dizer, separou o pensar do existir e o identificou com a própria razão. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Como é diferente a impostação de Tomás de Aquino, para o qual não é o pensar que decide a existência, mas é a existência, o esse, que decide o pensar. Penso do modo que penso, porque sou o que sou, isto é, uma criatura, e porque ele é aquele que é, isto é, o absoluto mistério não criado. Se ele não fosse mistério, não haveria necessidade da revelação ou melhor, falando de modo mais rigoroso, da autorrevelação de Deus. Os pensamentos que o afligem, e que aparecem também nos seus livros, são expressos com uma série de perguntas. Não são apenas suas. Você pretende ser o porta-voz dos homens da nossa época, pondo-se ao lado deles pelos caminhos, às vezes difíceis e complicados, às vezes aparentemente sem saída, de sua procura de Deus. A sua inquietude se exprime na pergunta: por que faltam provas mais seguras para a existência de Deus? Por que é que ele parece esconder-se, como que brincando com a sua criatura? Não deveria ser tudo muito mais simples? A sua existência não deveria ser algo evidente? São perguntas que pertencem ao repertório do agnosticismo contemporâneo. O agnosticismo não é ateísmo, em particular não é um ateísmo programático, como era o ateísmo marxista e, em outro contexto, o ateísmo da época iluminista. Mesmo assim, as suas perguntas contêm formulações em que se ouvem ecos do Antigo e do Novo Testamento. Quando você fala do Deus que se esconde, usa praticamente a mesma linguagem de Moisés, que desejava ver Deus face a face, mas só conseguiu vê-lo pelas costas, conforme Êxodo capítulo 33 versículo 23. Não se estaria indicando aqui o conhecimento através da criação? Quando então fala de brincadeira, vem-me à mente as palavras do livro dos Provérbios, que mostram a sabedoria ocupada divertindo-se em companhia dos filhos dos homens no orbe terrestre, conforme Provérbios capítulo 8 versículo 31. Isto não quer dizer que a sabedoria de Deus se dá às criaturas, mas, ao mesmo tempo, não lhes desvela todo o seu mistério. A autorrevelação de Deus se efetua, em particular, no seu humanizar-se. Mais uma vez, a grande tentação é efetuar, segundo as palavras de Ludwig Feuerbach, a clássica redução do que é divino ao que é humano. As palavras são de Feuerbach, um dos próceres do ateísmo marxista, mas, ultiminus sapiens, falando como um louco, conforme 2 Coríntios capítulo 11 versículo 23. A provocação vem do próprio Deus, pois ele verdadeiramente se fez homem no seu Filho, que nasceu da Virgem Maria. Precisamente neste nascimento, e mais tarde através da paixão, da cruz e da ressurreição, a autorrevelação de Deus na história do homem atingiu seu zênite. A revelação do Deus invisível na humanidade visível de Cristo. Ainda no primeiro dia da paixão, os apóstolos pediam a Cristo: mostra-nos o Pai. João capítulo 14 versículo 8. Sua resposta é até hoje uma resposta-chave. Como dizeis, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede em mim. Ao menos, crede por causa das obras. Eu e o Pai somos um, conforme João capítulo 14 versículos do 9 ao 11. Um pouco longa, a pergunta e a resposta,
porém o assunto é muito importante para não darmos a devida atenção. Continua em dia 26. Oração do mês de fevereiro. Dá-me, Senhor, sabedoria para andar nos teus caminhos e viver conforme a tua vontade. Amém. No parágrafo razão, Dr. Augusto Cury diz: segunda ferramenta do Free Mind, ser autor da sua história. Painel de exercícios diários. Faça um relatório dos seus exercícios durante o mês. O que praticou e qual foi o resultado? Faça um relatório das características da ferramenta, seja autor da sua história, descritas no início deste capítulo, que você precisa desenvolver. Observação: o parágrafo razão foi copiado do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, de autoria do Dr. Augusto Cury. No parágrafo Fé e Razão, a reflexão feita por Adair Medeiros dos Santos diz: muito importante a resposta do Papa João Paulo II, no parágrafo Fé. Tão importante que deveríamos ler e estudar profundamente o seu conteúdo, uma coisa que não estamos acostumados a fazer. Quase sempre queremos a resposta já pronta sem grandes esforços. No parágrafo Razão, o Dr. Cury nos diz que devemos ser autor de nossa história, e isso nos leva a refletir sobre os ensinamentos descritos no parágrafo Fé, mencionados acima. A sabedoria, apresentada ao longo dos dias, revela-se como um percurso de autoconhecimento, libertação interior e crescimento espiritual. Que os ensinamentos aqui compartilhados inspirem cada leitor a caminhar com maior consciência, serenidade e esperança, certos de que, ainda que o processo de amadurecer traga desafios, a verdadeira paz floresce na fidelidade ao próprio desenvolvimento interior. O que é uma reflexão? Você já parou para pensar nisso? Eu diria que são momentos que podem mudar uma direção, ou até mesmo uma vida. Esse nosso projeto tem como objetivo refletir sobre a nossa própria existência, e que, dependendo da sua decisão, chegar à eternidade. Porque a criação do mundo, se pararmos para pensar, percebemos que não aconteceu por acaso, e sim por um plano divino. Você acha que um ano demora muito? Que nada, daqui a pouco já terminou. Se inscreva em nosso canal no YouTube para ver os vídeos diários que estamos postando. Que o Espírito Santo nos ajude a conhecer o plano de Deus para a criação do mundo, e que um dia possamos chegar à eternidade juntamente com todos que fizeram parte de nossas vidas. Se você gostou dessa reflexão, passe o vídeo para alguém da sua família, um amigo ou amiga.